Esse é um dos melhores livros da Jane Austen e eu posso provar. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso chamado Persuasão. Livraço da Jane Austen. Eu quero falar para vocês um pouco sobre a escrita da autora, falar um pouquinho também sobre a história desse livro, sua temática e sobre essa minha edição aqui, tá bom? Então acompanhe esse vídeo porque tá bem completo. Primeiro eu quero falar pra vocês sobre como eu comecei a ler Persuasão da Jane Austen, porque diferente de Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que eu li totalmente assim, o livro pegando e lendo a edição, acho que tem até uma outra resenha pra vocês conferirem nesse canal. Persuasão foi um pouquinho diferente, porque Persuasão eu li ele em PDF, primeiramente. Eu tinha pegado o PDF da Martine Claret e tava lendo em PDF, e aí eu desisti da leitura. Eu sou péssima para livros em PDF, não consigo, não dá pra mim. É muito ruim, é muito difícil. Não consigo. Eu prefiro o livro assim, e mesmo assim eu tô com uma dificuldade absurda para ler, mas vamos lá. Depois eu resolvi comprar, depois de bastante tempo, eu resolvi comprar esse maravilhoso livro. Tava numa promoção, eu acho que essa edição custou R$15, R$20 nessa faixa ou menos. Foi nessa faixa de valor. Achei bem barato porque é um livro em capa dura. E aí eu li, né? E foi uma experiência muito melhor do que ter lido em PDF. Vou contar pra vocês agora um pouco sobre a história, tá? Aqui, Jane Austen vem trazendo a história de Anne e Ben. Anne é a personagem principal, ela vive em uma família, né, ali do século XIX, né, na Inglaterra. É muito bacana o ambiente, a forma como ela constrói as histórias, como os personagens são pessoas muito concretas, digamos assim. Maria, canta um pouco mais baixo, por favor. Um pouquinho mais baixo. São personagens muito bem construídos, muito bacana ver como a Jane Austen vai levando, trazendo a narrativa, como que é interessante a gente ler a história que ela faz de forma a imaginar concretamente aquele personagem tão bem construído que ele é. Isso é muito bacana. E Anne tá, né, nessa família. É uma família que se preocupa muito com vaidades, digamos assim. Nós temos o pai da Anne, que ele tem um título, né, de nobreza, digamos assim. Não é um nobre assim, meu Deus do céu. Mas ele tem um título e ele gosta de preservar muito as aparências. E chega um momento que ele perde um pouco dessa fortuna por não saber administrar bem e tem que se mudar de moradia. Nos é contado ali a história que Anne tinha passado antes. Anne, quando começa a história, ela já tem quase 30 anos. Mas quando ela era mais jovem, na casa dos 20, ela ficou noiva do capitão Wentworth. Acho que é assim que fala, Wentworth. Alguma coisa. Ela foi noiva dele, só que a família não apoiou. Por quê? Porque ele era pobre, ele não tinha riqueza, ele vivia falando que ia enriquecer, que ia virar um nobre, que ia ser muito bacana. Falou pra ele confiar, ela amava ele muito, mas ela foi persuadida, por isso o nome Persuasão, ela foi persuadida a ficar do lado da família e não se casar com o capitão Wentworth. E o que acontece, e que eu acho assim muito interessante, é que na perca da fortuna, né, 10 anos depois, no caso são 8 anos depois, porque ela tinha 28 anos. 8 anos depois, a família se vê numa condição em que tem que mudar de moradia para algo mais simples. Eles se mudam, então eles deixam Canning Hall e vão para Bath. Eu não sei falar, gente, em inglês é difícil. Bath. Não sei, vão para esse lugar aí. Se mudam de moradia. E, bem, né, além disso, Anne tem uma grande amiga que é a Lady... Qual que é o nome da Lady? Que é a Lady Rousseau, que é uma grande amiga de Anne. E ela também tinha falado que não era pra casar com ele porque ele não tinha título, não era nobre, não tinha dinheiro. Muita amiga dela, ela se deixou ser persuadida por eles. E o que acontece é que nessa mudança, Anne fica pra trás junto com a família Musgrove, que basicamente é a família do cunhado da Anne. Eles são muito amigos, muito companheiros. Mary, a sua irmã, casou com Charles Musgrove e ela fica um tempo com essa família. Capitão Wentworth volta de repente, né? Porque eles tinham se separado. Ela não aceitou se casar, portanto, e ele foi embora. Ele fez a riqueza que ele disse que ia fazer, voltou bem mais rico e nobre. E aí ele retorna, mas não retorna atrás de Anne, pois ele sente no coração dele um certo rancor por ela não ter
né, queira ficar com ele e ter, né, deixado levar pela opinião da família. Então ele volta atrás de uma outra esposa e também visitando os seus amigos. Por que visitando seus amigos? Porque a família de Anne, que tem que se mudar para uma casa mais simples, aluga pro cunhado do Capitão Wentworth, aluga para a irmã dele, né? Então, para a família deles, que são marinheiros, ou seja, tem um cargo bem bacana, né? Nobreza, dinheiro e afins, e eles alugam a antiga casa mais chique para eles e vão se mudar para uma casa mais simples. Então, o Capitão Wentworth vem para visitar a sua irmã e visitar velhos amigos. Então, é bem interessante. Não vou me estender muito na história para que vocês possam ler e entender, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Esse aqui é um livro que ele tem uma proposta diferente dos livros de romance de hoje em dia. Todos os livros da Jane Austen você vai se apaixonar pela leitura porque não são romances apelativos, não são romances cheios de aquela coisa super estimulante que muitas leituras têm hoje em dia e que fazem muitas vezes mal. Os livros de Jane Austen são romances belos de se ler, são romances que vão fazer bem, porque traz uma realidade aqui do século XIX, um ambiente ali, né, onde a gente enxerga realmente que a sociedade era diferente, as pessoas eram diferentes e que todos também tinham virtudes e vícios, né? E é muito interessante ver como que as coisas acontecem com Anne. Ela parece ser bem melancólica, né? Ela, quando acontece alguns momentos assim, ela precisa ficar sozinha para meditar sobre o que aconteceu. Isso eu acho fantástico. E a construção da história num todo é muito bem feita. Jane Austen, com certeza, é uma escritora fabulosa e ela soube muito bem como escrever belos... Ela né, escreveu lindos romances de forma a fazer bem para a alma. Isso eu acho sensacional. À medida que a história vai se desenvolvendo, né, junto com os Musgrove, com as, digamos assim, amigas de Anne, que são irmãs do seu cunhado, e com a aproximação do Capitão Wentworth, com o Wentworth, que é ótimo, né? O Wentworth, eu não sei como que fala, com o capitão, né? A proximidade dele com as amigas dela e ao mesmo tempo ela vendo, né? E lembrando do passado e pensando que ele gostaria de estar com outra pessoa. E surge, né? Um primo da família de Anne que antes pensavam que era uma coisa e era outra. E ele parece muito interessado em Anne e tudo começa assim a se desenvolver, é muito bacana. Tem um período da história que eu achei um pouco mais longo, tá? Que foi o período em que o capitão estava, né, junto com os Musgrove, antes, né, de acontecer um acidente com uma das amigas de Anne. É um período, assim, da história longo, muitas páginas voltadas para aquele assunto, para aquele conteúdo. Mas depois que acontece o acidente, as coisas começam a desembolar um pouco mais rápido e fica mais instigante. Esse é um dos livros fantásticos de Jane Austen que nos chama a atenção sobre vários aspectos da alma humana, de virtudes, de vícios, de defeitos, de vaidades, e é muito interessante ver como Anne não se preocupava com o quão importante a pessoa era na nobreza. Ela era humilde. É interessante ver. Ela me lembra muito uma princesa da Disney, digamos assim, mas uma princesa melhor. Ela era uma pessoa humilde, simples, que tinha o seu título, mas ela era a que menos amada, menos favorita na família. A família, de certa forma, rejeitava a Anne e ela era a mais inteligente, a que tinha mais conteúdo. Isso atraía muito as pessoas. E ela, quando a gente vê aqui ela visitando a senhora Smith, que era uma senhora rejeitada pela sociedade, que morava num bairro afastado, que ninguém gostaria de ter por perto para não atrapalhar o seu título de nobreza e que ninguém gostaria de ter por perto, pois era uma pessoa excluída pela sua deficiência e também pela sua falta de dinheiro, devido aos gastos supérfluos do marido, né, enfim. E Anne estava lá, junto dessa moça que era sua amiga, sua antiga amiga, e ela continuou lá. E Lady Rousseau admirava muito Anne por conta disso. Enquanto ela era excluída da família, ela era a favorita de Lady Rousseau, porque ela tinha um conteúdo interior muito maior do que o exterior, do que vaidade, do que futilidade. Eu particularmente acho absurdo quando eu vejo pessoas falando que Jane Austen era feminista. Eu posso trazer um vídeo falando sobre o porquê Jane Austen não era feminista, mas eu acho essencial notar isso,
porque surge uma das primeiras pensadoras, uma das primeiras feministas, digamos assim, Mary Wollstonecraft, acho que é assim que fala, Mary Wollstonecraft, mãe de Mary Shelley, pensando, né, que a futilidade feminina atrapalhava ela e atrapalhavam as mulheres e os homens estavam sendo superiores às mulheres por conta justamente dessa diferença de educação. Jane Austen vem nos mostrar que, na verdade, muitas vezes a futilidade feminina é foco mesmo de algumas pessoas. A educação estava ali disponível e os pensamentos bons, corretos, e humildade e virtudes, tudo isso as mulheres tinham ali para poder recorrer. Elas poderiam pensar conforme Anne aqui nessa história e olhar para as pessoas além daquilo que elas são, além dos títulos e além de tudo. As mulheres tinham liberdade para pensar dessa forma como Anne aqui, uma personagem, pensava, assim como Jane Austen pensava, que as pessoas eram mais valiosas por aquilo que elas eram. Mary Wollstonecraft, ao contrário, pensava que as mulheres elas deveriam ser educadas como os homens para que elas pudessem pensar melhor. A gente vê aqui como Jane Austen, ela preserva a feminilidade das mulheres e a beleza interior em contrapartida à exterior. Embora a exterior também seja importante, em nenhum momento ela fala que não, mas é importante olhar além. Então, Anne é um exemplo de personagem muito concreto e muito bonito, sabe? É uma personagem bonita, é uma personagem que tem virtudes e é muito interessante como tudo é tratado nesse livro. Jane Austen não era feminista, e eu posso trazer um vídeo melhor falando sobre isso, mas se você conhece a história do feminismo, você vai perceber que ela não compactaria com essas vertentes e esses ideais, porque ela é uma autora que preserva a moral, os bons costumes. Isso é muito importante, muito importante. E eu acho muito bacana. Foi uma leitura sensacional, leitura, espetacular, porque é muito bom. Realmente é uma história bonita de se ler. É um livro que, assim como Orgulho e Preconceito, não trata de assuntos fúteis e de experiências emocionais e romances escandalosos. Não é nada sobre isso, é sobre a beleza por trás de uma conexão humana. E eu acho isso muito bacana. Essa edição eu achei muito boa. Eu comecei a ler na edição da Martin Claret e achei difícil. Não posso comparar aqui para vocês traduções, porque isso é mais assim, eu teria que ter lido o livro todo da Martin Claret e todo desse para poder fazer uma comparação melhor. Então não venho aqui falar para você, olha, tal edição, tal tradução é melhor que outra, porque eu não sei, eu só li uma tradução completa, né? E eu achei mais fácil ler o livro físico, e eu recomendo demais porque essa edição tá em conta, é uma edição bonita, né? É uma edição em capa dura, é uma edição com as folhas amarelas, com as letras, né? Com a fonte bem legível, e a escrita de Jane Austen é bem simples, eu não acho que é uma escrita robusta, difícil, não é um Don Quixote da vida, é simples de ler. E é um livro muito bom. Então eu recomendo de olhos fechados para você que é iniciante na leitura de clássicos, para você que não é, leia Jane Austen. Leia porque compensa muito. É uma autora incrível, tem escritos espetaculares e eu amei muito, muito mesmo. Minha classificação em estrelas para esse livro é 5 estrelas, favoritado. Leia Persuasão, é um dos meus livros favoritos. Ele tá assim, ó, acirrado com Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito eu tenho um carinho maior por conta do filme também, mas Persuasão é muito bacana. Inclusive, eu já ouvi falar que tem um filme Persuasão, eu vou ver, tá? Com aquela atriz, eu esqueci o nome daquela atriz, mas eu vou deixar o banner aqui pra vocês, né? E, bem, eu vou ver e depois eu posso compartilhar com vocês a minha opinião em algum vlog, alguma coisa assim também sobre esse filme, tá bom? Se você assistiu até o final, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e, né, me falar aqui qual livro da Jane Austen é o seu favorito, qual livro você mais gosta ou menos gosta e outra. Deixe ideias de vídeos nesse comentário, porque eu quero sempre estar gravando pra vocês, pelo menos trazendo um vídeo toda semana, né? Porque tá sendo uma correria aqui, uma loucura, mas eu vou tentar. Grande beijo e até o próximo vídeo.